Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com Debate. Agora no nosso novo formato que também passa de forma acessível aos deficientes visuais o nosso programa. Nós estamos aqui no estúdio da TV Com, no estúdio número 1 da TV Com. Eu, Guto Brito, apresentador, estou vestindo um blazer preto, uma camisa rosa com listras verticais. Recebo hoje aqui um advogado e um empreendedor. Nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui na nossa região, empreendedorismo como um todo, como decidir pelo empreendedorismo, a hora de sair do emprego ou a hora de ir para uma nova fase profissional. Tudo isso a gente vai discutir aqui, aproveitando nosso modelo acessível. Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Eduardo Brena, advogado. Antes de eu lhe dar o boa noite, eu vou descrevê-lo para os nossos telespectadores que porventura têm algum problema visual. Você está de um costume, um blazer azul marinho, camisa branca e gravata, digamos assim, prata. Exato. Boa noite, Eduardo Brena. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Você sabe que é sempre um imenso prazer, porque a gente consegue bater papo, quebra um pouco aquela regra da formalidade e sempre é uma conversa deliciosa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Vou apresentar agora o nosso segundo convidado da noite, o empresário Cauê Romero. Boa noite, Cauê. Cauê está com uma camisa azul clara, manga comprida, calça caque. Muito obrigado pela presença, Cauê. Boa noite. Obrigado, Guto, pela oportunidade. Boa noite, viu, para você e para os telespectadores. Cauê, eu já vou começar, vou entrar com o pé no peito, como a gente fala no futebol. Legal. Você é jovem, estava trabalhando no ramo bancário. O que te levou a deixar um emprego estável, promissor, com uma carreira promissora dentro de uma instituição bancária, para empreender no ramo tributário? Guto, eu vejo duas coisas bem motrizes. A primeira, a gente ter essa vontade de não estar acomodado sempre. Sempre buscar o novo, fazer o que a nossa cabeça ela vê como a melhor prática. Enquanto quando você está numa empresa, seja ela média ou grande, você sempre tem um cerceamento, né, da sua criatividade. E às vezes isso poderia te alavancar e te deixa um pouco triste. E a outra é ver a percepção, onde eu posso ir, onde eu posso entrar. E, poxa, eu já recebi tanto elogio de que eu tenho um perfil de dono da empresa, então por que não ter a minha? Eu acho que esses são os dois principais pontos para quem começa a pensar em empreender. Ganhar dinheiro é reflexo daquilo que a gente faz de melhor. Então, assim, meu avô costumava falar muito assim, quem faz o que gosta está sempre de férias, com a diferença que ele ganha dinheiro com isso. Então, isso é bem verdade. Hoje eu trabalho, às vezes, 12 horas, mas eu tenho uma qualidade de vida e, às vezes, eu é que não quero largar o escritório, e não o escritório que não deixa eu sair. Você faz o que você gosta, então? Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto, e aí eu vi a necessidade do que eu poderia ser bom, que é uma carga tributária extremamente alta, né, no país, e ela, pela burocracia que tem, às vezes a gente se perde um pouco no meio do caminho. Então, às vezes você é bitributado, ou não viu que aquela legislação mudou e você poderia se beneficiar, ou então até uma mudança de alíquota para você não deixar de pagar. Então, como é muito constante a mudança, isso vem para ajudar. E na região, assim, no Brasil como um todo, a área tributária está muito ligada ao contador, quando ele é um especialista de escrituração, né? Enquanto eu sou um especialista em tributos, eu vou entrar na empresa e vou trabalhar os principais tributos. Ah, o Cauê faz isso? Não, eu tenho uma equipe segmentada para atender cada tributo. Então, às vezes, até quando me perguntam, eu falo assim para a pessoa, olha, esse ponto eu vou levar para o meu especialista, porque ele é que tem a competência para poder te responder isso. O que eu vou te falar agora é um achismo. Então, dessa forma, o que eu gosto de fazer é ajudar, né? É ajudar de alguma forma o empresariado, porque hoje eu sou e eu vi a necessidade que ele tinha no passado, e também de fomentar mais negócio, porque quando ele faz uma readequação tributária, ele tem uma redução de carga, onde ele pode ou ganhar mais dinheiro, ou diminuir o preço e ter um consumo maior.
Então, só para o nosso telespectador entender, você trabalhava num banco, você tinha um cargo de mando, num alto escalão do banco, e você identificando no teu dia a dia a dificuldade que as empresas tinham com tributos, você viu aí uma oportunidade de atuar nesse nicho. E aí resolveu sair por conta própria do banco e abrir essa empresa. E aí eu vou te fazer a segunda pergunta, depois eu quero que o Eduardo faça a interferência dele. Então, empreendedor no Brasil é corajoso. Você foi muito mais corajoso, porque você não foi demitido, né? O acaso ou a crise não te levaram a ter de empreender, que é o que muitas vezes também acontece, depois a gente fala disso mais tarde. Mas no teu caso, você saiu do banco porque quis, porque identificou um mercado em potencial e aí começou a trabalhar nesse mercado. É isso que a gente conversou do comodismo, né? Então, muita gente fala assim, pô, eu poderia fazer, mas, será? Vou trocar? Não, não vou trocar, vou jogar o jogo que eu estou ganhando e não vou para um que eu não sei se eu vou perder ou ganhar. Então, é bem isso que você coloca, assim. É um risco, eu acho que é um risco mensurável. Porque, por exemplo, enquanto eu estava no banco, eu criei e desenvolvi muitas habilidades até chegar numa função que eu podia delegar funções e também trazer resultado. Então, quando você ganha tudo isso e se prepara e começa a planejar uma saída, não acordar de manhã e falar assim, olha, eu vou embora. Eu vou embora para fazer o quê? Não sei, não. Eu vou embora daqui a 1 ano ou 6 meses, então quais são os pontos que eu tenho que desenvolver para poder começar a empreender de uma forma até de um certo modo seguro, porque eu sei o que eu vou fazer, eu sei quem eu vou oferecer meu produto e como eu vou trabalhar. Então é um risco calculado. E planejado. E planejado, muito bem planejado. Eduardo Brenner, você faz o que você gosta? Amo. E aí, trazendo para o teu lado, para a tua profissão de advogado, é isso que ele falou mesmo? Você tem essa questão de ser escravo do trabalho ou não? Ou você nem percebe o quanto que você está ali no trabalho? Isso conta para você? Guto, me parece que com todos os profissionais a gente tem esse dilema, né? Essa dicotomia da escravidão e do prazer. Agora, ninguém é escravo do trabalho que gosta. Então, foi o que o Cauê disse. O empreendedor que tem sucesso, 100% deles, dos empreendedores, está fazendo exatamente o que escolheu fazer. Lógico que eu, no meu caso, escolhi a profissão muito cedo, então, graças a Deus que eu escolhi... Foi sempre essa profissão que você queria ter? Eu queria ser, desde advogado, sei lá, desde os 11 anos de idade. Foi muito legal, fico bem sucedido. Agora, isso não exclui outras possibilidades. Porque eu também sinto a necessidade de, eventualmente, empreender em outras áreas ligadas ao ramo de direito. Nós já até conversamos um pouco sobre isso em outras oportunidades. Eu disse que eu identifiquei o que o Cauê fez, identifiquei uma oportunidade no sentido de que me parece que advogados e profissionais liberais, de uma maneira geral, não estão aptos a desenvolver um plano de marketing estratégico, não estão aptos a uma administração profissional do seu escritório, e isso é um trabalho que eu também estou desenvolvendo nesse sentido como empreendedor. Então, mas não tenho a menor dúvida, porque é uma coisa que está ligada a uma área que eu amo, que é a advocacia. E Cauê, você explicou que começou no plano de carreira, começou como trainee no banco e foi subindo de posições. A família teve alguma interferência? Seu pai, sua mãe, você está louco? Todo mundo sendo mandado embora, você vai querer sair? Ou eles também confiavam, que eu acho que é uma coisa importante também, que é o apoio da família. Eles sempre confiaram em você e também nesse momento apoiaram a sua decisão? Guto, no começo você tem um pouco de resistência natural. Então, assim, eu comecei como pré-atendente. Então, pré-atendente é uma função que ela não entra nem no cargo de trainee. Então, 90% do banco onde eu trabalhava, que é de carreira fechada, você entra por essa porta. O presidente do banco foi pré-atendente. É legal que você conhece toda a estrutura, porque você começa pelo começo. Então, hoje, o presidente chega numa agência, ele pode questionar um pré-atendente, porque ele foi. Ele sabe
como funciona todo... O exemplo arrasta, né? Isso é bem bacana. E dentro de casa, assim, eles viam o meu potencial, né? Eles torciam e celebravam comigo toda vez que eu ganhava um novo cargo. E quando eu resolvi, o primeiro ponto é, pô, mas você não está feliz lá? Não, eu era muito feliz lá. Mas por uma questão de vontade e de desafio, eu gostaria de fazer uma coisa para mim. Então, quando eu expliquei isso para eles, eles respeitaram porque profissionalmente sempre se apoiaram no que eu tinha de melhor, nos valores que eu tive deles e também do que eu desenvolvi e o que eu aprendi de conhecimento para poder levar a minha empresa. Então, teve um pouco de resistência no começo, eu acho que é natural, mas da forma que você explica e mostra para eles, às vezes apoiada, tem amigos, fala, olha mãe, eu vou começar, olha pai, eu vou começar, mas fulano e ciclano também começaram e eles já até estão comentando comigo que vão fazer uma indicação de uma empresa ou de outra empresa. Então, isso também traz para eles uma segurança, porque eles também estavam acomodados na função que eu exercia. O meu filho está bem, está numa função bacana, então se parar aí e manter aí, já foi uma coisa que eu batalhei para ele chegar. Ele vai tocar a vida dele, ele tem a independência financeira dele, então eu já não tenho mais a preocupação de que se eu partir um dia, ele não vai passar maus bocados. Existe muito essa preocupação da família, né? O futuro. Como é que os filhos vão ficar? E eles se apegam, se você está num lugar, time que está ganhando não se mexe, né? Mas o apoio da família acho que é fundamental na hora de você definir, porque você tomou uma decisão que impactou o teu futuro. Né? Não é não vou viajar ou vou mudar de casa, né? Foi uma decisão que realmente você mudou o eixo da tua vida. Sim. Você passou de funcionário a patrão. Sim. Tem que planejar um pouco essa mudança? Tem. No teu caso, acho que foi mais fácil, mas eu queria que vocês passassem essa tua experiência para quem pretende fazer, que é completamente diferente. A gente fala, eu não vou ter patrão, que vai ser bom, ninguém vai me cobrar, mas o patrão ele tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair, né? Sim. E ter pessoas em quem ele confie. Eu acho que isso é um mais bacana de quem quer empreender. Ele não vai fazer nada sozinho. Ele vai ter que saber delegar. Então, assim, quando você é funcionário, às vezes você reclama, pô, mas o meu chefe, ele está brigando comigo porque eu não fiz. Pô, mas eu não podia fazer amanhã? Só que às vezes amanhã um concorrente mandou uma proposta e fechou. E por um dia de ligação, você deixou de fechar com ele. E isso impacta no resultado. Quando você passa para o outro lado, você tem a preocupação de manter o salário, manter os benefícios do funcionário e ainda ter um lucro. Então, você tem que se apoiar em se preparar com conhecimento, se preparar para o mercado que você quer atuar, ver se na área que você quer tem muita concorrência e se você tem um diferencial para fazer aquilo. E aí, começar a trabalhar quem pode ser os players que eu vou jogar, quem podem ser as empresas que eu posso já começar o meu trabalho. Então, é meio que uma preguiça, eu vou fazer essa analogia. Porque não é assim, eu não vou ser um Tarzan que vou sair de um cipó e vou agarrar no outro. Na verdade, eu vou ser uma preguiça, eu vou tirar uma mão devagarzinho e segurando na outra para tirar onde eu estava segurando. E aí você começa a desenvolver, porque você vai falar, pô, mas lá antes eu reclamava e agora eu estou brigando, então será que ele me acha um cara chato que nem eu achava ele? E você vai desenvolvendo isso para ser cada vez melhor. E delegar, porque antes você fala assim, não, vou fazer tudo, eu só tenho isso para fazer. Aí você vai criando uma proporção grande, onde quem toma conta da sua agenda é uma pessoa, quem faz o administrativo é outra, e você tem que confiar nessas pessoas, porque você é o reflexo do que elas fazem. Então, você precisa passar o conhecimento e não cobrar de uma forma ruim. Porque você não é o contrário, né? Não são eles que são ruins, é você que está sendo, porque você não conseguiu formar ele de uma forma bacana, né? É a liderança. É a liderança. Você se associar também a outras pessoas que tenham, como você falou, eu tenho meu especialista, também é uma característica. Você reunir ao teu redor pessoas que conheçam mais eventualmente do que você para ter um produto final diferente, acredito. Sim, sim. É assim, eu não consigo conhecer toda a carga tributária. Para ter uma ideia, Guto, 37 leis federais na parte tributária mudam por dia.
Imagina o Cauê fazendo isso. Eu não estava aqui, eu estava lendo, né? Então, eu tenho essa equipe multidisciplinar para isso. E o próprio Lehman, né, falou num Day One da Endeavor, que ele sempre se associou a profissionais que eram melhores do que ele. Então, olha que legal. É um cara que todo mundo tem aquele ponto de eu quero ser como o Lehman e, na verdade, ele pensa o contrário. Eu quero pessoas que sejam melhores do que o Lehman. Então, quando você tem esse pensamento, você desenvolve a equipe porque você se apoia nele e confia. Como eu faço hoje com a minha equipe. Ah, vai falar de ICMS do Rio de Janeiro. O Cauê não está muito ligado no ICMS do Rio de Janeiro. O Cauê está ligado em fazer a proposta comercial para o empresário na visão macro. Porque o micro e o meu back-office vai trabalhar os pontos para ele ter o resultado que eu prometi. Eduardo Brenner, é assim também no direito, não? Com a banca de advogados, com o escritório que trabalha com vários advogados associados, por aqui, que a gente costuma ouvir muito? Olha, na verdade, penso que isso serve para qualquer atividade econômica. A gente tem uma cultura de pouco planejamento, de pouca visão de longo prazo, de pouco estabelecimento de metas, e então é uma coisa que certamente o Cauê identificou. Ele está nesse ponto porque ele viu onde ele queria chegar naquele momento, percorreu o caminho que ele trilhou para poder chegar. Eu acho que isso vale para qualquer atividade, inclusive para escritórios de advocacia. Porque, Guto, ninguém consegue chegar onde ele não sabe, onde ele não desconhecido, tem ideia, né? No desconhecido. Porque se eu não sei onde eu quero ir, eu não vou para lugar nenhum. Então, primeiro ponto, me parece que é estabelecer sempre metas, em qualquer atividade você tem que ter isso. E segundo ponto é você identificar quais são os caminhos a trilhar para chegar a essas metas. Isso é íncito, inerente a qualquer atividade, inclusive a sua de jornalista. Com certeza. Com você não foi diferente? Não foi diferente. É isso, é ter um planejamento, ter um objetivo, e aí quando você conquista aquele, você já tem que estar programado para o próximo. Exatamente. Porque aí você não se acomoda e não para de querer alguma coisa a mais. Seja ela no âmbito pessoal ou profissional. Porque, vamos lá, hoje a minha empresa anda bem, bacana. Qual é o próximo ponto? Crescer mais ou ter mais qualidade de vida? Então aí você vai escolhendo, que nem eu namoro, Guto. Então qual é o próximo passo? É casar, né, e depois planejar meus filhos, baseado na minha empresa, que está ali sendo gerida todo dia, mas que me dê uma disponibilidade maior, por uma delegação a alguém que eu confio, de gerir o negócio enquanto eu estou me dedicando à família. Então, você vai tendo metas, às vezes você tem uma visão ruim do que é uma meta, mas a meta é o que te move, eu acredito. A meta é igual ao objetivo, né? Então, assim, é aquilo que vai te movendo para que você não pare. Quando você não tem mais motivos para fazer aquilo, você meio que fica neutro, você não vai nem para frente nem para trás. Fica estacionado. Fica estacionado. E aí você vê que ele passa a reclamar de tudo. Então, parece que a vida fica preto e branco. E quando você conversa um pouco, você não vê que é por um problema de mau humor, um problema familiar. Na verdade, ele não tem mais propósito. E quando você perde o propósito, você fica cinza, né? Isso não pode acontecer. E é natural que um pouquinho você acomode, porque você entra na rotina do dia a dia. E às vezes você vai criando aquele gargalo de visão, né? Você não tem mais aquela amplitude de olhar. Você olha só no que você quer ver, que é aquilo que te leva ao resultado. Quando chega alguém, um amigo ou uma outra empresa, que não é ruim, eu acho que a concorrência ela existe, mas não é por causa disso que vocês vão se canibalizar. Vocês podem trocar umas melhores práticas, você pode ter alguém em outro ramo, que nem o Eduardo trabalha no ramo empresarial, ele pode me dar uma dica, Cauê, olha, muda isso, muda aquilo. Isso é uma tendência que a gente está vendo. Então, essa forma de você contribuir ganhando, né? Ganhar com ele e também contribuir com ele de alguma forma, isso é uma coisa muito boa. E o network faz isso.
Ele traz essas pessoas, esses outros empresários para dentro da sua empresa para te ajudar num ponto que às vezes você nunca enxergou. Seja para melhorar um processo, ou seja ele para você criar um novo serviço. Foi fundamental, então, nessa tua empreitada, ter o networking como uma ferramenta de trabalho. Sim, importantíssimo, Guto. Porque é isso que a gente está falando. Quando você está chegando, e você está chegando sem nada na mão, que eu costumo brincar, você vai ter alguns outros empresários que já estão com a carteira de clientes prontas. Então, se ele já tem essa carteira de clientes, ele vai te indicar. E a credibilidade do bom trabalho dele vai ser transferido para você. Então, assim, se o Guto faz um bom trabalho, por que não confiar nessa pessoa que ele está indicando? Ele não ia indicar uma pessoa diferente dele. Então, isso fomenta. E aí, a gente tem alguns modelos que nem empresas scale up, que são aquelas que crescem mais de 30% ao ano. Quando você vai estudar ela, você vê que o crescimento mais se deve pela indicação do que propriamente pela prospecção fria. Ou seja, prospecção fria, para o nosso telespectador entender, o cara que bate na porta lá, sem conhecer, vai com a cara e com a coragem. É isso aí. Ele chega no porta-a-porta e fala, olha, eu vou te oferecer o produto. Às vezes é o melhor produto do mundo, mas, poxa, entre o melhor produto do mundo que eu não conheço, a pessoa, e o meu amigo que tem um produto bom também, e já foi indicado por alguém que já trabalha para mim, ou presta serviço para mim, e é muito bacana como ele faz, eu vou dar oportunidade para ele. Então, isso fomenta de uma forma muito boa. E é exponencial, né? Porque eu indico o Guto, aí depois 2 pessoas vão indicar o Guto, e aí o Guto vai indicar o Cauê, o Eduardo, e quando você for ver, além das carteiras estarem juntas, vocês estão cada vez crescendo pelo reflexo daquele terceiro que começou a jogar o mesmo jogo do que o seu, de pensar da mesma forma. Todo mundo junto, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo cresce. Esse é importante, esse é o assunto que... esse modelo é um modelo norte-americano, é um modelo europeu, essa cooperação entre empresários. Olha, gente tem um grupo, né? É um modelo americano, chama BNI, Business Networking International. Yes. Me desculpa aqui de cabeça, às vezes... Mas foi bem. Foi bem, né? E o BNI, a gente tem um grupo elite, né? Então, a gente começou há pouco tempo juntando um grupo de empresários em diversos segmentos e a gente se ajuda. De qual forma? Contribuindo, ganhando. Como? Eu contribuo com você como indicação do que você precisa e por uma questão até moral, você faz sem pensar a mesma coisa para mim. Uhum. Então, o nosso modelo de negócio está aí há 8, 9 meses e um grupo que é novo, então vamos lá, a gente juntou esse pessoal há 9 meses. E pensa que numa situação ruim, um cenário econômico totalmente deficitário, você tem um grupo de empresários que faturou mais de 2 milhões por referenciar o outro. Nesses 9 meses. Nesses 9 meses. Isso é muito bacana. Isso os números, esse número já dá a resposta. Dá o modelo de você, às vezes... Quantas vezes você não está lá e você fala assim, eu queria uma empresa de certificado digital. Aí tu fala assim, quem é que eu posso ir? Porque eu não sei nem onde procurar uma empresa de certificado digital. E aí quando você está num grupo desse, ele fala, eu tenho um cliente que ele vende certificado digital, vou te indicar para ele. Não, tá bom, pode me indicar porque eu preciso disso. E em contrapartida também, eu estou lá com um escritório. Aí tem um primo do empresário que está no mesmo grupo do que eu. E ele tem uma empresa que está passando por um momento difícil e ele quer ter um pouco mais de resultado, ele vai falar, eu tenho um empresário no meu grupo que ele tem um escritório de auditoria tributária. E geralmente ele diminui esse impacto para você e gera um pouco mais de resultado. Olha que legal. Sem eu saber, eu estou tendo ali um grupo de empresários que também são meus vendedores. Então, quanto custa? Vamos lá, o nosso grupo, né? Hoje tem 44 membros. Quanto custa uma equipe de 44 vendedores? Capacitados, né? Cada um na sua área, né? Não são pessoas que começaram agora no mercado, sem experiência, e são pessoas que já estão relacionadas no mercado. Então, esses são os grandes diferenciais. Sim. E outra, é aquilo que a gente está conversando. Eles estão lá com a carteira de clientes e eles estão começando a conhecer o teu negócio.
Porque quando você está ali conversando, gera a minha curiosidade de saber mais como que é o escritório do Eduardo. Assim, o que ele faz, o que é bom para mim e o que é bom para os meus clientes. Porque quando eu estou agregando para o meu cliente, eu fidelizo ainda mais. Porque eu levo soluções que podem ser benéficas a ele, e aí ele vai falar assim, pô, o Cauê, além de me atender bem no trabalho que ele faz, ele ainda me indica algumas pontas que eu preciso, sem eu precisar. E você tem um plus. Sim. O senhor já fez bons negócios lá, o senhor Eduardo Brena? Você começou, conta um pouco da história, a gente já vai entrar no break, mas a gente pode retomar no segundo bloco. Você foi levado, foi mais um profissional que foi para lá a convite ou você começou o grupo? Bom, o BNI ele é uma metodologia que já tem 31 anos. E vem dos Estados Unidos, foi criado por acaso até, mas você vê como que é a pessoa que consegue enxergar uma janela de oportunidades, identificou que a necessidade dos empresários dessa ajuda mútua. Na verdade, eu conheci o BNI por intermédio de uma pessoa muito próxima de mim e tem uma característica nessa organização e que não pode haver concorrência interna entre os grupos. E os grupos formados aqui na Baixada Santista já continham advogados que atuavam no mesmo segmento que o meu, que é o segmento de advocacia empresarial. E eu fiquei meio que na fila de espera. Por sorte, em seguida, soube que ia ter a formação de um grupo. Então, comecei a frequentar as reuniões de formação e em alguma coisa em torno de 3 meses, nós começamos a atuar e assim, acabei ficando muito gratificado de ter sido escolhido para ser o presidente do grupo, que acaba agora, esse finalzinho de mês, a minha gestão. Isso aí. Agora vamos voltar ao ponto que você me perguntou. Antes, você pode voltar, a gente vai entrar no break, na volta do bloco você retoma. Sim, senhor? Ótimo. Perfeito. TV Com Debate vai para um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte.
tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Com o empresário Cauê Romero e o advogado Eduardo Brena. Eduardo Brena, você estava com a palavra antes da gente entrar no intervalo. A palavra é sua novamente, por favor. Muito obrigado, Cauê. Então, continuando o raciocínio. Você tinha me perguntado sobre se eu obtive retorno, né? Então, eu preciso falar para você duas coisas quanto a retorno. Primeiro, todo mundo entra num grupo dessa natureza para obter o retorno financeiro. E eu posso dizer sim, eu obtive o retorno do investimento que eu fiz, que não é um investimento que não é nada extraordinário, e muito mais, o retorno foi substancial, mas eu preciso tocar uma outra questão que é fundamental. E às vezes as pessoas nem pensam nisso quando optam por fazer parte de uma equipe dessa natureza, que é o retorno de crescimento pessoal. Isso foi uma coisa imensurável. Justamente por conta de uma questão que o Cauê falou, que é essa interação, essa sinergia que a gente passa a ter com outros empresários de outros segmentos e pessoas que às vezes têm aflições como as nossas, mas muitas vezes têm aflições que são diferentes das nossas. Então, essa sinergia, essa ajuda mútua, mais a coisa do ganha-ganha, né? Que eu penso em ajudá-lo, certamente ele vai retribuir para mim. Isso é fundamental e acho que a sinergia se dá e esse retorno se dá um pouco justamente por atividades diferentes. Então, frisando uma coisa que eu já falei, não é possível haver mais de uma pessoa no mesmo ramo principal de atividade dentro do grupo, justamente porque a gente conhece outros grupos de networking, muitas entidades famosas que contemplam 2, 3, 4, 10 advogados, 5, 10, 15 dentistas e assim sucessivamente. É uma coisa que não pode acontecer conosco. Embora no meu grupo tenha outro, na verdade é uma advogada, inclusive competentíssima, eu posso dizer, eu atuo no ramo empresarial e ela atua num ramo de direito do consumidor e de direito de família, mas voltada para o atendimento de pessoas físicas. Né? Então, você vê, na verdade, nós não concorremos não há conflito de interesse profissional. Muito pelo contrário, eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que quem é a pessoa que mais deu indicações de negócios para ela fui eu e vice-versa. E assim, a gente tem essa coisa de também formar subgrupos de pessoas que têm uma sinergia entre as suas atividades e aí faz um giro de indicações, vamos supor, no ramo de construção civil. Nós temos uma pessoa que faz a reforma, nós temos o arquiteto, nós temos uma pessoa que executa pequenos trabalhos de conserto e assim sucessivamente. Então, temos uma empresa uma marcenaria, entendeu? Um único cliente pode ser atendido por uma vasta gama de pessoas de competência e aptas para poder atender aquela necessidade dele. A gente vai identificando isso no dia a dia com os nossos clientes e os nossos fornecedores. Porque fazer parte de um grupo dessa natureza é uma coisa também que está bem clara, você, quando entra no grupo, você ganha a rede de contatos dessas 44 pessoas que estão ali com você e você dispõe da sua rede de contatos. E o que é uma rede de contato? São os seus parentes, os seus amigos, os seus parceiros, os seus fornecedores e os seus clientes.
Então você desbloqueia o cadeado dessa rede de extrema confiança que você construiu e disponibiliza para os outros, de modo a que eles possam também disponibilizar as suas redes para você. Essa é a principal condição. Você tem que ter clientes em potencial também para oferecer. Você não pode entrar sem nada. Bom, não pode. Não pode. Você tem que ter... Você tem que dar para receber. Exatamente. O que eu digo é que eu não digo só de clientes. Às vezes existem empresas, até o caso do Cauê, pode dizer isso, né? Que são empresas embrionárias. Isso não quer dizer que o Cauê não tem uma rede de contatos fantástica. Não é porque, afinal de contas, ele trabalhou numa das maiores instituições financeiras do Brasil e teve contato com pessoas de segmentos que interessam demais para diversas pessoas do nosso grupo. Então, por exemplo, se eu tiver uma startup, eu também posso fazer parte do BNI? Claro. Claro que sim. Eu fiz essa pergunta de propósito justamente para o telespectador entender, olha, será que eu estou começando, como no seu caso, você é um exemplo do que ele acabou de falar. Sim. Sim, você ganha de duas formas, como o Eduardo falou. Eu ganhei, né? Na forma de aumentar o meu networking empresarial e desenvolver mais habilidades do dia a dia. E também eu trago, eu não vou com a mão que só pega, eu também vou com a mão que eu dou, porque como ele disse, eu vim do setor financeiro, onde eu conheci os principais executivos do país. Então, tenho um relacionamento, tenho os contatos, que não necessariamente são do escritório, mas que com a minha vivência profissional, eu trouxe também esse pessoal para poder contribuir. Então, eu dou mais do que eu recebo. Porque quando eu começo a receber, eu recebo muito mais do que eu posso dar. Isso acontece com todo mundo. É um reflexo. No começo você começa, até porque a pessoa vai começando a te conhecer, vai conhecendo o teu negócio. Então, às vezes eles falam assim para mim, pô, mas é um pouco complicado o teu negócio. Aí você fala assim, não, mas pô, eu nunca penso numa oportunidade para poder oferecer. Fala assim, pô, alguém já reclamou de tributo para você? Falo, pô, toda hora. Então, essa é a hora que você pode falar de mim. Então, de uma forma bem sucinta, mas pode. Então, no começo, você começa a pontuar, porque ele chega e fala assim, eu quero a referência tal. Vamos lá, eu quero a referência do Guto. Eu conheço o Guto, eu vou ligar e falar, Guto, tem um cliente, tem um empresário que ele quer te indicar um serviço porque ele viu a tua necessidade e você pode ter um melhor rendimento com isso. Você quer escutar o que ele tem para falar? Então, eu estou referenciando de uma forma boa. E o contrário também, você chega para mim e fala assim, pô, Cauê, queria, sei lá, trocar meu ar-condicionado, fazer a manutenção do meu ar-condicionado. Eu chegar para você e falar, Guto, tem um empresário amigo meu, que ele também tem uma empresa de ar-condicionado, cara, ele fez um trabalho na minha casa que foi fantástico. Então, vou te passar o telefone dele ou tu quer que ele te ligue? Ah, não, eu prefiro ligar para ele, porque às vezes eu estou gravando e não consigo. Então, aí eu falo assim, então tá bom, então você liga para ele e aviso ele. Então... Fulano, o Guto vai te ligar, assim, aquilo que a gente já conversou, já prepara. Quer dizer, esse relacionamento, esse network que vocês falam, que a gente fala hoje, que ficou muito usual, substitui um pouco aquela situação de, por exemplo, pô, eu vi o Cauê numa festa e eu sei que o Cauê... Então eu já chego no Cauê num local totalmente inapropriado para se discutir business, negócio, o que seja, ou para uma primeira abordagem, e aí vocês têm um local e as pessoas afim de fazer esse network. Ao passo que numa festa você pega um sujeito, né? É a tua chance, mas ali não é o local. E aí você pode pôr a perder todo um futuro relacionamento profissional por conta dessa abordagem inadequada. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês antes de estar nessa experiência, mas comigo já aconteceu e a gente imagina, mas não vou porque não é o momento certo, mas que dá vontade de dar. Então, esse tipo de grupo de empresários serve justamente para isso. Todos querem falar e todos querem ouvir. Aí fica mais fácil. Muito mais fácil. Guto, você até passou pela minha cabeça, então vamos traçar um paralelo. A diferença é que uma festa é inadequada para você oferecer os seus serviços. Mas eu posso muito bem em uma festa chegar no Cauê, que é muito meu amigo, e dizer, ele soltou uma aflição. Eu falei, olha, você sabe que eu conheço uma pessoa que vai resolver esse teu problema? Totalmente diferente. Segunda-feira,
Se você quiser, segunda-feira eu te passo o contato dele, por exemplo. Você vê que, claro que é péssimo e é super constrangedor. E a gente conhece muita gente assim, né, Guto? E às vezes a pessoa tá um pouco numa festa, se vender, o cara só quer se vender, fica inconveniente. O cara só quer se vender, o cara quer se vender a qualquer custo. Então você vê a grande diferença quando eu identifico, eu faço com que o Cauê me venda. Porque o papo entre amigos, né? Em qualquer situação, é muito em qualquer oportunidade. É muito diferente de uma pessoa estranha chegar em você do nada, né? Às vezes um pouco alterado, porque vou tomar um pouco de coragem líquida aqui e vou lá falar com o cara porque essa é a minha chance. Por outro lado, vocês conversando. Puxa, eu preciso de um... Ou você não está precisando de uma coisa? Eu tenho um profissional aqui que eu recomendo. É exatamente isso que a gente faz. Eu acho que fazemos isso, quer dizer, eu até brinco, eu penso o BNI, eles ficam bravos comigo, porque até o PIN eu uso, foi até um casamento com o PIN, foi motivo de pegaram no seu motivo de brincadeira, até hoje, acho que para sempre vai acontecer isso. Mas, assim, sem querer, Guto, eu penso o BNI 24 horas. Porque todas as pessoas com as quais eu me relaciono e elas não conhecem, eu vejo que quem não conhece o BNI está perdendo uma grande oportunidade. Primeiro. E em segundo, é sempre uma possibilidade, qualquer coisa que você me disser no dia a dia, eu vou identificar uma possibilidade de fazer uma referência para as pessoas que são meus parceiros. E a gente tem métricas para identificar quem realmente merece. Vocês têm critérios. Merece ser referenciado. E aquelas pessoas que mostram, e isso é comum, né? Você se engana na avaliação, o sistema tem possibilidades de corrigir a rota da pessoa. Mas uma coisa eu preciso deixar bem clara. Nós, em 8 meses, conseguimos aí a façanha de já faturar mais de 2 milhões de reais, mas não pensem, ninguém pode pensar que o networking dá resultados do dia para a noite. Isso que eu ia te perguntar. E por que isso acontece, Guto? A velocidade como que os negócios caminham. Por que isso acontece, Guto? Porque fazer networking, ele significa você criar confiança. É impossível você dispor da sua rede de contatos para pessoas que você não confia. Como que isso funciona? Nós temos toda a metodologia de modo que seja possível você, aos poucos, ganhar a confiança do outro. A ponto de quando identifico que alguém tem uma aflição tributária, de olhos fechados, eu já sei, vou dar na mão do Cauê, porque o Cauê vai entregar o que ele promete, vai fazer no tempo que ele promete e dentro do resultado que ele promete. Vai dar feedback para o cliente antes, durante e depois. Porque se um profissional não for dessa natureza, ele não pode integrar o nosso grupo e a nossa rede de contatos. Porque nós não queremos qualquer um, nós queremos os melhores. E por isso, a performance em tão pouco tempo, né, Cauê? Sim, sim. E eu complemento até o Eduardo, que assim, é uma coisa bem bacana. O PIN numa festa de casamento não é uma coisa que... eu estou lá para ir promover. Não, você sente orgulho de fazer parte do grupo. E esse querer bem passa a ser um querer bem para todos os outros empresários que você conhece. Então, quando a gente convida alguém para ir assistir uma reunião nossa, é pensando no bem dele, falando assim, olha, você abriu a empresa agora, você está começando agora, vamos lá com a gente, conhece. Isso fomenta de duas formas. Você melhorar ainda mais a tua gestão e também você contribuir com a gente para ganhar contribuição. E você vai desenvolver o teu serviço com a gente. Inclusive com ideias novas. Então tem sempre uma oxigenação no grupo. Não, é demais. Para a pessoa fazer parte do grupo, como é que ela tem que ser indicada por um membro de dentro do grupo? Ela tem um período de maturação, digamos assim, que ela tenha que frequentar um determinado número de encontros? Tem de haver uma oportunidade para aquela pessoa entrar no grupo, como no caso do Eduardo, que era advogado, e explica como é que Vou explicar para você. Como é que funciona essa... Temos alguns critérios. Bom, as nossas reuniões são todas reuniões abertas, Guto. Inclusive, já faço um convite público para você. As reuniões acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da manhã. Isso pode assustar algumas pessoas, né? Mas é justamente para não interferir no horário de trabalho. Então, todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã, 9 horas termina.
no Vistamar Premium Office, que fica na rua Alexandre Herculano, 197, no mezanino do Vistamar. Hoje tem um café embaixo, era um café mais conhecido, mas é muito fácil, atrás da Prodesan, todo mundo conhece o local. E bom, as pessoas, para fazer parte da nossa rede de contatos, devem frequentar a uma reunião, conhecer o nosso sistema. Dentro de uma reunião, se ele tiver interesse, ele pode assinar uma ficha de afiliação, que isso não significa dizer que ele já integrou o grupo, não, porque ele vai sofrer uma avaliação, quer dizer, a empresa vai ser checada, porque, como eu disse para você, como nós queremos os melhores, nós precisamos ter certa cautela, mas isso não quer dizer que seja um rigorosismo extremo, muito pelo contrário, senão empresas que estão começando não poderiam fazer parte. Então, então, pode ser por meu intermédio, pode ser por intermédio do Cauê, mas se a pessoa hoje estiver assistindo o nosso programa e tiver interesse em conhecer, basta ir à reunião, identificar-se como convidado, e assistir a reunião, e lá nós damos todas as explicações. Primeiro que eu acho que a reunião é autoexplicativa. O que você vê, a mágica que a gente faz acontecer, a pessoa já identifica se é bom ou ruim para ela, e depois damos explicações complementares de como a pessoa pode vir a fazer parte de um grupo do BNI. E essa participação, ela na primeira vez é gratuita? Existe um investimento? A pessoa precisa fazer algum investimento? Não, a gente tem um custo de organização semanal da reunião. No nosso caso é um custo baixíssimo, é R$30, já incluso o café da manhã. Então, o ideal é que a pessoa tome banho e vá nos encontrar, porque chega, vai ser recebida, vai comer alguma coisa ali. Claro que a reunião não é para comer, mas o café da manhã é sempre um complemento, né? Acho que no Brasil os maiores negócios se fazem à mesa, né? Então, no nosso caso não é diferente. E é um custo baixo, R$30, etc. E a princípio, esse é um investimento para participar de uma reunião. E aí, Cauê, nessa reunião, primeiro tem o café da manhã, as pessoas... e depois, como é que é a dinâmica do encontro? Então, existe... eu posso conversar livremente ou existe uma sequência de um protocolo que é feito ali depois do café da manhã? As pessoas sentam, é de pé? Sim. Como é que funciona essa dinâmica? Não, é bem legal. Então, como funciona? A gente chega para o café... Eu até vou complementar um pouco o Eduardo, porque assim, a reunião 7 horas da manhã, por quê? Quem acorda, levanta e vai, é porque está com vontade de vencer. Não tem aqueles mais 5 minutinhos, eu vou na próxima semana, Então, esse você vê que ele já não tem a motivação que a gente tem. Porque a gente acorda bem cedo e 7 horas a gente está lá, conversando, conhecendo novos parceiros e fazendo um negócio. Então, a gente até brinca, quando a concorrência está dormindo, a gente já está fazendo negócio. Eu já li esse slogan lá no grupo. Isso é bem bacana. Então, como que é o protocolo? A gente chega, tem uma recepção, a gente conversa com os convidados, se apresenta para eles e também já quer conhecer a empresa deles. Aí a gente senta a uma mesa, onde os convidados ficam assistindo, que a gente tem um tempo para apresentar o nosso produto e falar a referência que a gente quer. E num segundo momento da reunião, a gente tem, no intervalo, né? A gente tem um momento de educação, onde a gente fala alguma coisa para melhorar o empreendedorismo, motivar mais a equipe. Então, assim, ferramentas que melhorem o bom andamento da empresa. A gente tem uma apresentação, então tem um dos membros que ele vai ter mais 10 minutos para abranger mais o tempo dele, porque como a reunião é pautada, a apresentação de todo mundo são de 60 segundos. Isso é legal, porque você começa a segmentar o seu produto, até se você não tem isso, você começa a desenvolver pelo fato de só ter 60 segundos. Ser sucinto e entregar... E dar o recado. É isso aí. Se vender no elevador. É isso aí. Um minuto. No elevador. Então, se todo mundo quiser falar numa reunião, todo mundo pode falar. Todo mundo vai falar, assim. Todo mundo vai falar, Guto. Então, a gente vai ter 60 segundos para cada membro. E um membro, ele é escolhido para ter 10 minutos para abranger mais o que ele fala. E depois dessa apresentação, a gente faz as contribuições, que é a parte mais legal, onde eu fico realizado, e a cultura faz acontecer assim, de eu ter 10, 12 referências para o meu grupo e conseguir levar aquele cliente que ele queria para conversar.
Porque eu vou falar, eu tenho contribuições, seja ela de educação, onde você tem indicações de conhecimento, né, de material para melhorar o conhecimento, você vai agradecer as referências e você vai agradecer os negócios fechados. Então, e depois disso, a gente pede também o que o convidado ele viu da reunião e o que ele achou. Porque é importante esse feedback imediato. E 90% dos casos, esse empresário ele fica lisonjeado. Porque a gente, no final da reunião, apresenta quanto foi gerado de receita dessas indicações. E aí é extraordinário. É bem legal. Os números falam por si só. Falam por si só. Sim. O nosso grupo, que é um grupo novo, eu até fico... Assim, eu me arrepio só de pensar, porque nós estamos vivendo uma crise há 2 anos, Guto. O nosso grupo, que é um grupo que foi lançado em fevereiro, faturou 2 milhões de reais. Em plena crise, né? Em plena crise. Dentro da crise criaram o grupo. E você tem ideia? Nós temos outros grupos na Baixada Santista, ao todo 4 em plena atividade, faturaram, Guto, é extraordinário, 13 milhões de reais. Uma média de 4 milhões por grupo. É uma coisa extremamente significativa. Se nós pensarmos andamos pela rua, comércios fechando, as pessoas dando conta de tocar os seus negócios, mas as pessoas que estão fazendo parte do nosso grupo estão tendo realmente tendo sucesso. Deixa eu só fazer uma correção, 3 vezes 4, 12. Então, uma média de 3 milhões por grupo. Exatamente. 3 milhões que é um bom dinheiro. É muito significativo. E no caso da repetição de função, um advogado, então, ele só pode ter outro advogado no grupo se eles forem especialistas em áreas diferentes. Isso. Exatamente é que o BNI procura especialistas e não generalistas, Guto. Uhum. Então, no caso, um publicitário, ele tem que ser um publicitário, se eu for dono de uma agência de publicidade, por exemplo, não pode ter outro dono de agência de publicidade no grupo. Não, em compensação pode ter outro publicitário. Desculpa te cortar. Esse raciocínio depende, que eu queria que você nós temos, explicasse. por exemplo, eu acho que isso é uma coisa de entendimento. Então, nós temos que ter, Guto, a mentalidade da abundância. Significa dizer o quê? Um número maior de pessoas. Nós temos, no caso do nosso grupo, nós temos um caso bem emblemático que nós temos mais de um consultor empresarial e mais de uma pessoa que faz coaching. Eles são absolutamente complementares um ao outro, não concorrem entre si, muito pelo contrário, agregam demais um ao outro. Mas tudo isso é uma questão de visão. Claro que se a gente fosse pensar, tanto uma dupla, ao que me refiro, quanto a outra, poderiam ser eventuais concorrentes. Mas não são. Não são. Porque nós temos a mentalidade da abundância e não da escassez. Ele está dizendo, eu deixo você entrar porque eu sei que você vai me trazer muitos negócios e vice-versa. E tem acontecido isso, né Cauê? O segmento do Cauê é um segmento bastante específico, mas, por exemplo, um contador que está lá podia ter medo do Cauê estar no grupo. Que são, em tese, atividades que se esbarram em algum momento. Então, na cultura... Mas é isso que a gente conversa. Porque, na verdade, o que o meu escritório é? É um acessório. Ele é excelente, é um especialista no contábil. Eu sou um especialista tributário. Eu complemento ele e ele me complementa. Perfeito. No caso, então, de um profissional de comunicação, poderia ser um cara que trabalhasse com internet isso aí. E um cara que trabalhasse com mídia impressa. É o que a gente tem lá. Vamos lá. Eu tenho uma gráfica, eu tenho uma empresa que faz marketing digital... E a gente está procurando uma agência de publicidade, porque ela monta a propaganda como um todo e ele tem o que a gente chama de power team, né? Então, a gente vai ter pessoas que se complementam para criar um melhor produto. Então, ele vende a solução completa. Quando hoje, às vezes, a agência fala assim, olha, eu fiz aqui, mas a tua comunicação visual, pode procurar porque eu não tenho quem te indicar. Com a gente, não. Então, o grupo, ele cria um power team mesmo. Eu vou colocar todo mundo ali para entregar o produto pronto. Então, ele não vai precisar procurar a gráfica, ele não vai precisar procurar quem faça a rede social, e ele já tem quem faz a campanha.
Então, a única coisa que ele vai ter que fazer é ter a tranquilidade e a confiança de que o trabalho vai ser bem feito. E dizer o que ele quer dos parceiros para que eles entreguem o que ele pediu. É isso aí. Mas isso são em todos os esse exemplo acho que foi muito importante vocês darem, porque algumas pessoas poderiam ter esse tipo de dúvida. Sim. Puxa, eu sou de uma determinada área, então quer dizer que eu não posso ir porque já tem uma pessoa lá. Isso é uma coisa que eu preciso frisar, Guto, inclusive, nesse sentido. Não é você, convidado, ou você, Guto, que vai decidir se você conflita ou não. Quem vai decidir isso somos nós, porque todos são extremamente bem-vindos. E não é uma vez ou outra, diversos casos de pessoas que fazem determinada coisa, abrem mão disso em função de ter a possibilidade de ter mais um parceiro dentro do grupo. Essa é a questão, é a mentalidade mesmo da abundância. Eu faço isso um pouquinho, mas eu abro mão, então eu vou focar na minha especialidade. Então você que é especialista nisso, vai estar do meu lado. Vamos fazer um exemplo bem didático. Eu faço triatlon, mas não nado muito bem. Então eu trago o Michael Phelps para nadar para mim, eu pedalo e corro. É isso aí. Né? Ou então, se eu só pedalar bem, eu trago o Bolt para correr para mim e o Phelps para nadar e eu me garanto no pedal. Esse é o espírito da coisa. Nossa, perfeita analogia, hein? Eu nem sabia que você era triatleta, Guto. Mais uma surpresa. Achei uma comparação bem fácil das pessoas entenderem. Sim, exatamente. Porque eu acredito que muita gente tem uma autocensura de falar, olha, puxa, eu não vou porque eu já acho que a minha área ali já está saturada ou não tenho espaço para entrar. Importante o que vocês disseram também, que quem decide é o grupo, não é a pessoa, eventualmente essa autocensura. Então, quem tiver com alguma dúvida, é importante ir lá, tirar essa dúvida, conversar, assistir uma reunião. Só indo, como eu disse, nos procurar às sextas-feiras, às 7 horas da manhã lá no Vistamar Premium Office, falar comigo, com o Cauê ou com qualquer um, porque lá, embora hoje eu seja o presidente, amanhã também não sou mais. E essa questão da hierarquia é uma questão plenamente administrativa do grupo, porque lá todos somos membros iguais e o nosso propósito é uma ajuda mútua, de modo que possamos fazer com que todos cresçamos. Isso é fundamental, é inacreditável. Eu até brinco, eu fiz algumas pessoas pedem para eu dar um depoimento da minha participação no BNI, eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho falado que depois que eu entrei, parece que eu recuperei 10 anos perdidos da minha vida, justamente em função dessa gana que a gente começa a ter de querer ajudar e querer contribuir e começa a crescer pessoalmente, profissionalmente. Você ganha mais dinheiro, ganha mais experiência e ganha muitos amigos. E aí a gente já encerrou, já estourou e ajuda o Brasil a crescer, que é o mais importante. Mais importante. Cauê Romero, muito obrigado pela presença. Voltará mais vezes aqui para dar mais informações a respeito do seu trabalho, que é muito bom. Eduardo Brena, muito obrigado pela presença. Telespectador, muito obrigado a você pela audiência. O TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.